Então, o mais importante para a gente, nesse festival de hoje, é a gente lembrar qual que é esse mantra que simboliza ou sintetiza a qualidade de câncer. Eu construo uma casa iluminada e nela habito. Então, nesse mantra está sintetizado o pensamento de câncer, ou seja, quando a gente fala, que essa energia de câncer flui através de Shambhala, ela se condensa nesse mantra. Então, o nosso papel é tentar entender, aprofundar a nossa percepção a respeito do que ele significa, porque assim a gente vai estar contribuindo para que ele, de fato, faça o seu papel, impacte positivamente as vidas humanas. Todo ano existem 13 luas cheias e 12 meses. Porque o ciclo da lua cheia é de 28 dias. Então, existem todo ano 13 luas cheias e 12 meses. Assim, quando existe no mesmo mês ou dentro do mesmo signo, duas luas cheias, significa que a nossa atenção para o ano é mais voltada para essa qualidade energética. Então, se a gente tem duas luas cheias dentro do signo de Touro, significa que a atenção maior para nós, discípulos, aspirantes, iniciados e para a própria hierarquia é na qualidade de Touro. Nesse ano de 2024, que começa agora, começou em Áries, Mas a segunda lua cheia, as duas luas cheias, estão no signo de Câncer. O que traz para a gente um olhar ainda maior. É como se a nossa lição de casa para o ano de 2024 fosse construir uma casa iluminada e nela habitar. Então, a gente percebe que a intenção da hierarquia, na verdade, isso é algo além da hierarquia, porque as constelações são extraplanetárias, então a gente pode pensar que esse alinhamento com o Shambhala, com a hierarquia, ele traz a motivação da construção. O que é isso, será? O que é a nossa primeira casa? O que é a nossa primeira casa? A nossa tríplice personalidade, É o nosso corpo físico, é o nosso corpo emocional e é o nosso corpo mental. Esses três corpos, eles são a casa da alma. Lembra que o mantra, como ele é de fato espiritual, ele tem sempre como sujeito a alma. Então, quando a gente diz eu construo uma casa iluminada, a gente está falando da alma. Então, o primeiro passo para a nossa reflexão é entender que no signo de Câncer, quem está construindo é a minha alma. Então, a minha alma, ela traz essa tônica para mim, para minha consciência, de é a oportunidade no ano que eu tenho de construir uma casa iluminada, para depois nela habitar. Então, por que a gente entende aqui, a partir disso, a gente pode pegar esse trechinho que está colocado aqui do livro Astrologia Esotérica, que diz: Câncer é um dos portões do zodíaco. Através dele, as almas passam para a manifestação externa, para se apropriar das formas e, subsequentemente, identificar-se com ela por longos ciclos. Então, primordialmente, se a gente for pensar, desde a primeira vez que a mônada escolheu encarnar no plano material, isso foi feito através do signo de Câncer. Câncer é a encarnação
do espírito na matéria. Lembra que Câncer é, assim como Capricórnio, Áries e Libra, signos cardinais, da cruz cardinal. Os signos cardinais, eles estão sempre ligados ao início de novos ciclos evolutivos. Tá? Então, quando a gente diz aqui, eu construo uma casa iluminada, é a alma com a vontade de construir uma casa iluminada. Então, é a oportunidade no ano para eu abrir, se eu assim quiser aproveitar essa oportunidade, para eu abrir um espaço interno para minha alma construir uma casa iluminada. Então, é a motivação adequada no ano para a alma construir em luz uma mente mais iluminada, em amor e serenidade, um corpo emocional mais equilibrado, e em vitalidade, um corpo que responda aos seus estímulos, ao seu propósito, ao seu plano. Então, a gente tem uma oportunidade única no ano de, peraí, deixa eu olhar para a minha casa, deixa eu abrir um espaço e permitir que a alma se exteriorize. Lembra que a gente vê muito isso em Áries, que é um outro portal, porque é o primeiro signo, né? Primeiro signo da cruz cardinal, a alma diz, eu me exteriorizo. Então, eu quero vir a manifestação. Só que eu vejo a partir do plano da mente. Aqui em Câncer, não. Eu construo. É uma etapa ainda mais aprofundada da exteriorização. Que antes em Áries começa no mental, aqui a ênfase é na própria encarnação, inclusive do físico. Tá? Então, aqui é uma vontade de Câncer de construir. Antes, em Áries, a alma tem uma vontade de vir à manifestação. Aqui ela tem uma vontade de construção. É mais material, é mais um mergulho ainda maior na matéria, na densidade, se a gente puder dizer assim. E quando a gente pensa que a gente tem 2 desse momento no ano, é mais auspicioso, porque é como se fosse uma mensagem, né, da nossa própria alma, de falar, ó, tem que fazer isso, tem que iluminar essa casa. Vocês estão tendo a oportunidade, aproveitem. Por quê? Porque isso é o eu individual, mas isso aqui é a hierarquia também. É a mensagem da hierarquia para a humanidade. Eu quero construir uma casa através de vocês. Lembra sempre que a alma da humanidade é a hierarquia. Então, o que vale para o micro, vale para o macro. Então, da mesma forma, é um chamado da hierarquia para a humanidade. E é a importância do nosso papel, porque, infelizmente, ainda hoje, muitas poucas pessoas conhecem isso. Então, tem a oportunidade de se alinhar. Lembra que a gente fala muito da importância da gente unir nossos pequenos ciclos com os ciclos maiores? É sobre isso. É a gente entender que o ciclo planetário pede isso. Então, se eu sei o que o ciclo planetário pede, não tem aquela coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo? Se eu tiver um pouco de juízo, vou tentar perceber que é economia isso. Porque eu vou utilizar um recurso que está disponível para mim. Então, isso é uma questão de inteligência, de economia. Em vez de eu querer agora, nesse mês de Câncer, falar sobre iluminação, eu posso falar. Mas faz muito mais sentido eu falar de iluminação em Touro. E faz muito mais sentido eu falar em construção em Câncer. Por quê? Porque é a energia da constelação que está fluindo. E faz muito mais sentido se a gente fala no período da lua cheia. Porque é o período onde essa aproximação acontece com maior intensidade. Também, a gente entende mais. A gente tem uma abertura mais. A gente tem uma abertura não só cognitiva, né? A gente também vai ter uma abertura cognitiva, porque a gente vai fazer um esforço interno para, mas na conexão interna a uma personalidade, isso vai fazer efeito. Pode ser que eu não perceba na hora, né? Mas o fato de eu utilizar a meditação e a reflexão, porque quem vai me promover o alinhamento é a meditação, né? A partir da minha reflexão, que é uma etapa da meditação, eu vou tornar a minha mente mais responsiva. Quando a gente reflete em algo, o que é o papel da reflexão na meditação? Quando eu reflito em algo ou sobre algo, eu estou criando um movimento invocativo
da minha mente inferior para cima. O que isso vai fazer? É uma lei. A minha alma vai responder evocando uma resposta. Então, o que acontece? Quando a gente reflete sobre câncer, a gente está criando um movimento individual, grupal, planetário, porque tem diversos grupos ao redor do mundo que fazem isso. A gente está criando um movimento invocativo para a constelação de câncer. Que, óbvio, vai ser no nosso caso através da hierarquia. Né? A gente não tem a habilidade nem o calibre de acessar a constelação de câncer. Mas a gente vai acessar, como mediador, o próprio Cristo. Então, quando a gente faz isso, a lei não é porque a gente é bonzinho, porque a gente é bonitinho, é porque é uma lei. Né? O Cristo, como representante da constelação de câncer no festival, ele vai evocar. E ele vai evocar, responder com toda a potência, porque ele sim conecta Shambhala e ele conecta, vou fazer um monte de pontinho aqui, a constelação de câncer, que é além de Shambhala. Percebe? Então, a resposta, né, ela vem desde aqui. Claro que ela vai ser adequada por Shambhala, vai ser adequada no Cristo, para que chegue na humanidade. Mas a gente fez um movimento invocativo. Ele vai vir. E aí ele vai vir como? Através disso. Através da minha alma se exteriorizando na minha mente, nas minhas emoções e no meu corpo. Então não é que a gente vai entender só com mais facilidade. É algo maior. É um movimento mesmo de invocação e que vai ter uma evocação. Então aqui é como se, lembra que a gente fala muito da construção do Antakarana? É como se aqui eu quero construir, a minha alma quer construir uma casa. Então ela vai usar toda a sua potência dentro, óbvio, daquilo que é possível, né? Dos nossos veículos, da sensibilidade que eles têm, a alma, mas ela vai fortalecer esse Antakarana. Então eu vou ter uma percepção de mente mais iluminada, de emocional mais equilibrado e de um corpo físico mais responsivo. Então, por isso que o mais, o tibetano diz várias vezes, se vocês tiverem que escolher um serviço, um campo de serviço, escolham um serviço da lua cheia. Por quê? Porque são os momentos dentro de cada mês onde esse alinhamento é possível. O ensinamento diz que houve 3 grandes intervenções de Shambhala na nossa história, né? Nessa nossa cadeia, né? A primeira delas foi quando da individualização dos seres humanos, da terceira raça, ou lemuriana, quando do momento em que houve o grande conflito na quarta raça, na quarta sub-Atlante, quando a hierarquia se recolheu do planeta, porque a densidade estava muito grande, recolheu assim, né, dos níveis materiais. E na Segunda Guerra, agora. Então, teve 3 momentos que Shambhala teve uma intervenção direta na vida humana. Não acontece. Quem faz a intervenção direta é a hierarquia. Quem cria o plano, quem maneja o plano, quem adapta ao plano, é tudo a hierarquia. Shambhala não faz isso. Shambhala está no nível além. Então ela teve essas 3 intervenções. O que nos leva a crer? Quando a gente tem o período da lua cheia, existe uma possibilidade de contato. Então percebe como é de um calibre muito maior, é de uma potência muito maior. Então se a gente consegue, na nossa medida que seja, que óbvio ainda é pequena, mas se a gente consegue, com cada vez mais grupos fazendo esse serviço, se a gente consegue acessar um pouco que seja disso, as intervenções, obviamente, são muito maiores na vida humana. E se a gente for pensar que nós estamos no ano de 2024, que o ano de 2025 é o ano de concílio da hierarquia, significa para a gente uma dupla chance de construir uma casa iluminada, que pode vir a responder a isso. Porque lembra que eu falei? 2025 é o momento de concílio da hierarquia. O que acontece nesse concílio? A hierarquia se reúne para fazer um ajuste do plano. Então, são momentos de muita oportunidade evolutiva para a gente.
porque é uma potência muito maior. É como se a hierarquia é o chamado conclave, ela vai definir o plano para os próximos 100 anos. Então, o que estiver alinhado vai se manter. O que não estiver alinhado com o plano, a hierarquia vai injetar uma força maior para que aquilo consiga responder a esse plano. E isso acontece com a gente. Então, a gente vai, como humanidade, como grupo de discípulos, como parte do novo grupo, a gente vai receber um impacto da hierarquia, porque, obviamente, o plano não está tão perfeitinho. Então, a gente vai receber esse impacto. Quanto mais a nossa casa estiver iluminada e responsiva, a palavra é sempre essa, é a nossa capacidade de responder, né? Que tem a ver com responsabilidade, né? Que é uma característica do discípulo, não é uma característica tão grande do aspirante, mas é do discípulo. O discípulo tem a capacidade de responder, ele se responsabiliza por essa capacidade, né? Ele se treina para cada vez mais responder à sua própria alma, à alma grupal, ao ashram e à própria hierarquia. Então, quando a gente pensa nisso, a gente analisa o signo de Câncer e essa oportunidade, é primordial que a gente faça esse trabalho, né? Que diversos grupos façam esse trabalho ao redor do mundo, porque é uma grande oportunidade que está sendo destacada para a construção dessa casa iluminada. Bom, eu falei um pouco mais sobre isso. Esse grupo, mesmo que a gente faz em terça, Ok. o mesmo grupo que a gente faz em terça, eu digo grupo planetário. Esse é o um mesmo. grupo do Céu do Mundo. Eles Isso. fazem os mesmos trabalhos. Na verdade, o novo grupo é composto por indivíduos de todas as religiões, credos. Muitos não têm consciência que fazem parte dele, mas no nível da alma, no nível de consciência da alma, são indivíduos que já trabalham pela evolução da consciência humana. Então, aí tem muitos aspirantes que fazem parte dele, tem muitos discípulos, não necessariamente. O fato da gente usar uma fórmula que a gente se conecte, para a gente é um privilégio, no sentido de que a gente tem a ferramenta mais adequada para. Mas muitos nem sabem disso, talvez nem meditem como a gente medita, né? Talvez a prática de conexão seja a oração, talvez seja algum outro tipo, não importa, né? O fato da gente ter uma fórmula, para nós, é um plus, porque a gente tem a oportunidade mais conscientemente de se perceber como parte desse grupo. Mas muitos dos indivíduos, eu arrisco dizer que a maioria, não sabem da existência desse grupo, embora em nível de alma, sim. Quando você falou daquele grupo 6, né? Isso. As vidas deve ter muito nessa classe. Com certeza. Com certeza. E outra coisa, qual é a segunda lua? Essa é a primeira que vai ser dia 21 agora. Essa é a segunda. A primeira foi lá. A primeira foi em Câncer. Em Câncer ainda. Foi no comecinho de Câncer e agora é no finalzinho, né? Porque eu achava que essa lua já era legal, porque é a lua mais forte do ano. Né? Eles chamam de lua do cervo, sei lá, lua do cervo. Ela foi um dos nomes dela é Blue Moon. E a gente está quase em Leão. Né? E tem uma coisa muito interessante, que é isso, que existe uma outra potência ainda maior. Quando a gente estuda, tem um livro da Alice Bailey que chama Iniciação Humana e Solar, aquele que a gente estudou, as 14 regras da iniciação. Esse é o primeiro livro que o tibetano trabalhou com ela. Então, ele de certa forma, o tibetano vai apresentar uma síntese do trabalho dele, que depois, ao longo dos 30 anos que eles trabalharam juntos, ele faz cada um desses pontos principais, ele transforma em um novo livro e, obviamente, aprofunda esse olhar. Mas tem, na parte final do livro, tem alguns caminhos que ele mostra, de uma forma bem sintética, de como é o desenvolvimento pós-hierarquia, né? E pós-Shambhala. Então, aqui, vamos pensar que são aqueles 7 planos que a gente está acostumado, que vem desde o Vedanta, né? Com 7 planos e 7 subplanos. Essa aqui é como se fosse a evolução toda planetária, tá? E aí, quando o indivíduo termina, ele está nos níveis já de Shambhala, ele está atuando lá no nível monádico, né? Está atuando no nível divino ou Adi. Existem alguns caminhos.
que ele possa seguir. E o quarto caminho, ele é chamado de caminho para Sírios. Existem vários outros, né? Inclusive a possibilidade de ficar no nosso planeta para ajudar na evolução dos outros, que é uma escolha de muitos dos seres. Mas o quarto caminho, o caminho para Sírios. Sírios tem uma relação direta com Leão. E essa lua cheia, por conta dela ser chamada, né, de Blue Moon, e ela está próxima ao signo de Leão, ela tem uma qualidade ainda mais potente, por isso essa força toda, que é essa constelação de Sírios, que já está se irradiando nesse momento, né, peculiar desse ano, a partir da lua cheia. Então, embora Sírios seja o regente de Leão no nível mais avançado, nesse ano especialmente, a energia de Sírios está atuando, vai atuar também na lua cheia de Leão, claro, mas já começa a atuar nessa lua cheia de Será que Câncer. o ano que vem vão ser 2 luas cheias em Leão? Será? Então, eu não sei como é que vai ser, mas assim, é bem interessante. Interessante, né? Eu ia te perguntar se você já tinha checado isso. Qual o ano que vem, qual Ó, eu recebi um calendário já do ano que vem de um grupo que faz um trabalho muito legal que chama Encontro Espiritual. Uma página incrível. Depois, se vocês quiserem acessar, e lá tem. E olha que interessante, a lua cheia foi dia 21 de junho e vai ser dia 21 de julho. No livro grupo. Muito interessante. Muito interessante. Então, o que acontece? Essa lua cheia, ela traz algumas características ainda mais potentes para a gente. Então, só falei um monte já, né? Deixa eu ver que oração para não me perder. 9:05. Só para não me perder, não me alongar. A gente, na verdade, já falou bastante sobre câncer, então eu não vou falar mais tanto. Eu vou falar mais sobre algumas especificidades, porque se a gente precisar acessar, eu até recomendo que quem puder acesse a nossa última reunião de câncer para relembrar alguns pontos importantes que tem lá no nosso canal do YouTube. Mas hoje eu não vou falar tanto, porque tem outros pontos que são mais relevantes, porque a gente já falou dos pontos principais de câncer na outra reunião. Então, pera um pouquinho só, Tati. Então, o que acontece? É a porta que está escancarada, ampla e fácil de passar, e ainda assim conduz ao local da morte, aquela longa prisão que precede o retorno final. Por quê? Porque é a encarnação. Então, do ponto de vista da alma, estar encarnado representa uma prisão. Por quê? Porque é uma limitação das potencialidades da alma. A alma funciona num nível, quando a gente encarna, ela tem que funcionar num nível mais limitado. Então, por isso que a gente chama a vida de prisão. Não é que é porque é para ser uma coisa ruim, não é nada disso, mas é que do ponto de vista da alma, é uma limitação. E então, lembra que a gente falou, vai ter uma identificação por muitos ciclos longos. Por quê? Porque é todo o processo de desenvolvimento da consciência. Demora diversas encarnações, né? Está aliada à natureza material e à mãe das formas, assim como o Capricórnio está ligado ao espírito, ao pai de tudo que é. O que é retorno final? É a partir da quarta iniciação. Que é em peixes, um outro signo de ar. Quando o indivíduo entra no seu ciclo de encarnações e emerge no signo de câncer, que se encontra na luz cardinal, ele metaforicamente sobe na cruz mutável e começa seu longo período de aprisionamento na forma, e as lições de servidão devem ser aprendidas. Por que a cruz é mutável? Porque é a cruz da personalidade. Então ele vai ter um desenvolvimento de personalidade por muito tempo. Aí depois, simbolicamente, a cruz da evolução, a cruz do discípulo é a cruz fixa, e aí depois ele faz o retorno de novo, né, a partir das iniciações, a partir da cruz cardinal. A mutável, qual signo que é? Gêmeos, Sagitário, Peixes e Virgem. E aí o que acontece? Ele continua aprendendo até transformar a servidão em serviço. Ele alterna entre os pares opostos, tanto no ângulo do astral emocional, quanto dos braços da cruz mutável, porque aí é um processo longo mesmo de desenvolvimento. Essa coisa da servidão.
Corpo de alma. Eu falei um pouquinho disso aqui, porque tem um dado momento, num dos livros, o tibetano diz que muitos místicos europeus, especialmente depois do final da Idade Média para cá, era um grupo de almas que, independente do raio escolhido, eram almas que já estavam com esse propósito aqui, de ir por esse quarto caminho. Então, a gente tem alguns, por exemplo, que a gente consegue perceber claramente, né? Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, e ambos tinham Sol em Câncer. E eles trabalhavam em conjunto, tinham Sol em Câncer, e ainda por cima eram claramente, tinham essa influência do místico, do misticismo cristão, que é uma tendência desse quarto caminho aqui, que é o caminho Eles para vão fazer Sirius. um trabalho diferente. Aqui no nosso planeta, eles vão seguir uma jornada normal das próprias almas e mônadas dele. Mas eles eram um grupo que já tinham um certo adiantamento espiritual e uma tendência monádica, né, para cumprir esse caminho depois que saíssem aqui do nosso sistema planetário. Então, essa é a segunda locheira, também conhecida como lua azul, daí uma dupla ênfase, isso aqui a gente falou, das energias de Câncer. Isso eu não entendi. O mapa da lua cheia deu só no último grau de Câncer. O que é isso? Porque hoje é o último grau, né? No dia da lua cheia, vai ser o último dia de Câncer. Porque depois o próximo já é Leão. E aí esse Sol vai estar em formação no céu com um trígono em Netuno, no último grau de Peixes. Então de novo, né? Quando a gente tem na astrologia, a gente diz, quando tem mesmo no nosso mapa pessoal, quando a gente tem alguma posição que a gente está no último grau do signo, mostra uma ênfase grande para o desenvolvimento daquilo. Então, se alguém tem... oportunidade? Super. Por exemplo, se alguém tem o Netuno no último grau de Peixes, a possibilidade de aprendizado daquela qualidade é muito maior. No primeiro grau. Aí é o início da jornada. E o trígono é positivo? Trígono. Aqui, Netuno, né, que a gente cita aqui em cima, é o regente exotérico de Peixes, o peixe. É o regente esotérico de Câncer, que é o caranguejo. Então, ambos os signos são simbolizados por criaturas marinhas. O que isso traz para a gente quando tem esse trígono? Uma oportunidade ainda maior de purificação do nosso veículo emocional. Então, deixarmos aí os nossos excessos emocionais é uma grande oportunidade aqui nesse momento. Você já falou isso aqui? Não, né? O caranguejo simboliza a prisão, a casca dura e as rochas sobre as quais o caranguejo sempre se abriga. Lembra que ele é a entrada na matéria? E o peixe significa liberdade no mar. Peixes é o último signo da roda, né, zodiacal. Então, só uma percepção aí pra gente, né? Aqui é aquilo que nós falávamos, né? A água é um símbolo do plano astral, Netuno rege o plexo solar e o astral. Então, consequentemente, isso pode ser inspirador, intuitivo, imaginativo, visionário, para a gente conseguir realmente sair dessa polarização emocional, ou pelo menos dar um passinho aí para a gente ir se desidentificando do excesso emocional. E aí, então, olha só que importante, né? Câncer é um signo de massas. Isso, então, quando a gente pensa em toda essa oportunidade que se apresentou, diversos grupos fazendo o seu trabalho, a possibilidade de que esse efeito de purificação, de transcendência, seja na humanidade é muito maior. Ainda mais por conta desse alinhamento que tem. Então, é uma oportunidade muito bacana mesmo. Tomara que a gente consiga aproveitar, né? Aqui a gente já falou, né, no último encontro, que foi o solstício. Pode passar, Tatinha. Pode passar também.
Aqui acho que a gente pode falar um pouquinho só também, mas câncer é a luz difusa da própria substância, a luz escura da matéria, porque ele está em encarnação, né? É a luz que aguarda o estímulo vindo da luz da alma. Então, é um momento que a gente tem de realmente, se a gente se conectar, de deixar que essa luz da alma venha para iluminar. Porque pela própria essência é um signo de encarnação, né? De lidar com a matéria, com as formas. Ó, a luz que nasceu em Capricórnio, em Câncer, chegou às massas. Aqueles que responderam a essas luzes ao longo do ano tornaram-se receptivos aos arquétipos emergentes e foram construindo formas de pensamento, dependendo do seu grau de responsabilidade e evolução espiritual. Agora, em Câncer, a luz na matéria impacta o cérebro, encarnando a luz da alma. Então, o que isso quer dizer? Né? Tudo bem que a gente sabe que o ano astrológico começa em Áries, mas em Capricórnio, o ensinamento diz que a hierarquia começa a se preparar para Aravesac em Capricórnio, que é a subida da montanha, é um momento culminante. Então, para a gente que vem tentando construir formas de pensamento através da meditação, através dos nossos estudos, através da nossa meditação de manhã, que tem, né, é um modelo de meditação criativa, todo o nosso desenvolvimento de construção material, agora, falando de forma mais específica, para a gente e para quem faz esse tipo de trabalho, agora é a oportunidade de tudo que foi construído impactar de fato o nosso cérebro. Então, dependendo do que a gente vem fazendo desde Capricórnio, existe uma oportunidade pessoal, grupal, né, de impactar o nosso cérebro, de realmente promover uma mudança de consciência. E, nossa, é muito legal, né? Pode passar a dica. Aqui podemos passar porque fala do solstício. Você falou do bastante. Também pode passar esse. Aqui é interessante, eu acho. Câncer Capricórnio, esse eixo, como a gente fala, Saturno permite, essa tríade, na verdade, né? Câncer, Capricórnio e Saturno permitem ao aspirante trilhar o caminho da purificação, da provação. Essas energias concentram e qualificam a energia da grande loja azul, Sírius, né? É como se Sírius fosse o eu superior da Terra. Então, a nossa hierarquia, né, um mestre de sabedoria, que é um iniciado de 5º grau, ele, quando alcança esse momento, ele recebe a primeira iniciação de Sírius. Então, ele entra nessa loja, seria assim que quiser, obviamente, né? Mas tem uma conexão muito importante, né? Esse eixo Câncer-Capricórnio e o planeta Saturno, que é o planeta do karma. E é o planeta que a gente está vivendo esse ano, né? Sim, também. Ó, eles fluem através da hierarquia sobre a massa de homens e permitem que a unidade dessa massa isole-se e dê as costas ao passado e encontre o caminho para aquela seção do caminho onde ele aprende a sentir. Então, é uma oportunidade aqui de deixar, né, os excessos emocionais para um verdadeiro sentir. O aprender a sentir tem muito a ver aqui com a segunda grande iniciação, que é chamada de a purificação do corpo emocional, ou o batismo, e ela também é chamada de noite escura da alma, né? Que na verdade não tem, a nossa ilusão fala muito, associa isso ao sofrimento, mas na verdade não, é uma oportunidade de iluminação, né? Citando São João da Cruz, que foi um místico católico, né, muito importante, ele passa muito tempo preso. Ele foi denunciado pela Inquisição, né, porque ele tinha algumas ideias um pouco mais abrangentes, e ele escreve os seus últimos tratados na prisão. A gente pode lembrar do Roberto Sangioli, que foi preso também com a acusação de ser pacifista durante a Segunda Guerra.
e aí ele termina de escrever a psicossíntese na prisão. A gente pode fazer uma associação, olha como tudo isso tem a ver, né, com o aprisionamento na matéria, mas que pode ser uma oportunidade de luz. Lembra do Wikileaks, do Julian Assange, australiano, que fez denúncias para o governo americano, né? Ele tem um sol em câncer, ele estava há 5 anos preso e ele foi solto agora em câncer também. Esse é ontem, né? Não, foi faz tempo. Não, ele foi agora 25 de junho. Isso. 25 de julho. Assim, Porque ele recebeu o julgamento naquela ilha. na ilha perto, que é propriedade dos Estados Unidos, mas perto da Austrália, que é o país. Tem um detalhe engraçado aí, Paulo, que esse evento que teve lá com o Trump, tinha uma pessoa da astrologia e tal, falando que essa lua é uma lua que também some, também tá. Na verdade, assim, eu não vi essa associação. O que eu vi foi que o Trump é geminiano, né? Mas ele tem Saturno em câncer. Saturno em câncer. E um astrólogo o Felipe, que eu gosto, ele soltou um boletim e ele fala um pouco da relação disso com o mapa do Trump. Ele fez o mapa do Trump para esse momento e fala dessa questão aí que pode vir a surgir alguma coisa nesse sentido do aprisionamento para a libertação. Vale a pena ler, depois eu não lembro dos detalhes. Qual é o ascendente do Trump? Você lembra? Leão. Tem uma coisa interessante, porque Eu também não. Enquanto eu não escuto ele, nem vai, mas eu digo assim, que observando esse momento do país, ele significava uma cisão. Mas esse batismo de fogo aí do atentado dele, eu percebi modificações físicas e de atitude. Ele não veio jamais dessa congresso com essa atitude agressiva. Eu acho que tem uma transformação. Tomara, né? Tomara. Pode passar, gente. Olha que legal, então, né? Essa influência siriana será ainda aumentada na lua azul, que é essa nossa aqui, de depois de amanhã, como um prelúdio para o signo seguinte, que é Leão, que é o festival dedicado a essa invocação siriana, né? Então, olha só, agosto, que é governado por Leão, é o mês da estrela Cão, ou Sírius, e coloca os dois signos, né? A estrela Sírius com ou a constelação de Leão, é o lar da loja branca. Na quinta iniciação admite um homem para o qual é um humilde discípulo. Mais tarde, quando a nova religião for fundada e estiver funcionando, descobriremos que o principal festival mensal de agosto, realizado na época da lua cheia, será dedicado à tarefa de fazer contato com a consciência de Sírius. Então, um pouco mais adiante, né? Quando a gente tiver a lua cheia de Leão, ela não vai estar apenas conectada com as qualidades de Leão, mas ela vai ser uma possibilidade de conectar a loja de Sírius. Lógico, se a gente for pensar, quando a gente entrar na era de Aquário, o oposto polar de Aquário é Leão. Então tem um pouco disso, né? Aí. Pode passar também esse, Tatinha. Aqui só uma curiosidade, né? O signo oposto a Câncer é Capricórnio, representa o pai tradicional que ganha o pão para sustentar a esposa e a família. Estou fazendo uma analogia, não é assim hoje, o nosso modelo social, mas só para a gente entender o símbolo, né? Daí que Câncer possa ser visto como feminino e Capricórnio como masculino. A mistura dos opostos transcende o gênero. Qualquer que seja o signo em que alguém esteja colocado, o signo oposto é invocado. Então, um não pode ser considerado sem o outro. Por exemplo, se o indivíduo tem um Sol em Câncer, a Terra, no mapa, vai estar em Capricórnio, que é o signo oposto. Então, se você por exemplo, tem Sol em Gêmeos, a sua Terra está sempre em Sagitário. Porque a perspectiva é de um para o outro. Mas eu não lembro do meu mapa de estar escrito assim, Terra, Sagitário. Mas dá uma olhada. Porque é sempre a perspectiva de um em relação ao outro. Meu irmão é Câncer, então vai ter Terra em Capricórnio. E Lua também. Aí a Lua é o mapa dela, mas a Terra vai estar sempre em Capricórnio.
Porque na astrologia esotérica, a gente nunca desconsidera um do outro. Eles estão sempre conectados. Nossa Terra é terceiro raio, então a gente vê que o terceiro raio também é regido por Capricórnio. Câncer também entrega terceiro raio, também entrega sétimo raio, que é da organização. E um ponto importante para a gente observar, como um ponto de atenção mesmo, né? Câncer é um signo de materialidade. Então, ele traz a manifestação, a materialização. E isso pode ser, no nosso caso, que é o que a gente está almejando, materializar uma casa iluminada, é a oportunidade, então, do ano para materialização de ideias espirituais, de novos conceitos, de percepções diferentes, mas a sombra é o materialismo. Por outro lado, a gente vai ter ali uma influência para o materialismo. Então, tudo que materializa, então, tudo vai depender de onde está o nosso olhar. Se o nosso olhar está para o alto, a gente pode aproveitar a oportunidade para trazer à materialização ideias espirituais, o plano, né, qualidade da alma. Mas se a gente se desconecta disso, a tendência é se aprofundar no materialismo. Então, isso a gente vê. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não acumular coisas nesse período. Tudo bem que agora a gente está saindo de câncer já, né? Mas é sempre um lembrete. Porque como ele traz a força para a matéria, se eu tiver com um olhar no alto, eu tenho força e potência para trazer esse alto para baixo. Mas se eu não estou olhando para o alto, eu posso me afundar. Porque a tendência é para o material, o denso. Tá? Então, isso é importante. Pode passar, Tatinha, isso a gente já falou bastante no outro. Algumas coisas importantes, né? A gente teve uma discussão grande do aborto também no início do mês de câncer. Eu achei bem oportuno também, porque câncer é a mãe, então esse tema é oportuno que seja discutido em câncer mesmo, independente do que a gente entenda como certo ou errado, né? Mas a discussão é importante que se faça nesse período do ano. Discussões a respeito de prisões. Sim, sim. Então, à medida que o novo é concebido, embora ainda não tenha nascido, há uma percepção de que algo está mudando. Então, o que acontece? Câncer sente uma ansiedade crescente à medida que a matéria escura luta com a percepção de que tem uma mudança chegando. Né? Então, isso é importante a gente também se perceber. É perceber que isso pode acontecer em nós. Como tem essa possibilidade na nossa alma vir a trazer uma consciência nova, se a gente se conectar, né? Podemos ser assaltados por dúvidas, medos, ansiedade, sem perceber. Nossa, estou me sentindo meio estranho, parece que eu estou meio ansioso, parece que eu estou meio inquieto. Pode ser a sua própria, essa percepção, quando ela chega, ela vai trazer um novo, mas ela também vai mexer com as nossas estruturas psíquicas, que não estão, obviamente, todas responsivas à alma, né? Só um minutinho, Tati, rapidinho. Insegurança e ansiedade. Volta, por favor, só. Voltou? Isso. Então, insegurança e ansiedade sobre as mudanças. Aqui fala de um nível mais específico, para a gente olhar para a personalidade, né? O canceriano, no nível da personalidade, pode decidir abortar a nova vida. A noção de aborto, porém, causa muitos conflitos em câncer, porque é fundamentalmente o signo de concepção e nutrição. Então, o paradoxo de querer abortar algo e querer proteger a vida vai trazendo ansiedade. Então, isso é importante a gente perceber. Se isso traz em mim essa percepção de, ao mesmo tempo que eu quero trazer algo à vida, eu tenho medo. Né? É bem paradoxal, câncer. E bem conflituoso. Não, eu percebi pra mim. Você conseguia? Não, mas eu percebi fenômeno. Mas a gente é influenciado. A gente é influenciado, isso está na gente. E à medida que a gente se conecta, que a gente vai percebendo isso de uma forma mais refinada, vai ficando mais evidente. Porque senão isso passa na nossa vida de um jeito que a gente nem percebe. Porque quando você falou, né, da questão
quando a gente está assim, poxa, eu quero manifestar alguma coisa, eu quero criar, mas ao mesmo tempo tenho medo, não sei o quê. Foi exatamente o que eu vivenciei que eu comecei a ter experiência de pânico exatamente nesse período. Então, assim, eu achei bem interessante, porque eu estava bem, de repente, assim, porque está em um momento de concepção de uma coisa nova. E o medo de perder. Eu estava vivenciando isso, é claro, eu estava com influência do sim, agora não do sim, né? Mas quando para pessoas, todos os homens nasceram. Tem essa tendência. E essa Com certeza. quer mudar, mas tu. Com certeza. Eu tenho, acho que Vênus em casa, e acho que vai ser um signo muito chato, não as pessoas. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu tinha aquela enteada, né? Que a distância é maravilhosa. Mulher eu acho mais interessante. Mas não, eu acho. Porque está mais a ver com a qualidade do feminino, é menos Da mãe, conflito. É menos conflito. Mas é engraçado isso. Você agora ficou. É muito interessante. E aí, claro, com certeza, o indivíduo que tem o Sol ou o ascendente nesse signo vai ter mais fortes essas características. Só que, como a Cris falou, no mês de Câncer, todos temos essa influência. Vou te passar. Obrigado. Foi? Aqui, né? Essa ambivalência sobre o que está manifestando aumenta a sensibilidade emocional, traz incerteza e em resposta, né, essa personalidade canceriana age por instinto, obtendo insight apenas das águas do passado. Então ele vai se apoiar, ele vai ter a tendência de se apoiar nas experiências passadas ou naquilo que os seus antepassados fizeram, porque é o que ele vai entender que, tá bom, eu estou no conflito, mas é isso, eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Eu vou usar a experiência, é difícil eu usar, né? Porque câncer é um signo de passado também. A tendência vai ser essa, né? E o que acontece? Essa resposta instintiva impede a capacidade de intuir ou ver claramente o potencial positivo do novo. Então, o câncer vai ter sempre um recuo, no nível da personalidade, né? Ele vai ter sempre uma tendência ao recuo. Ele vai ter sempre uma tendência a se apoiar no passado, a não ousar. Né? Eu prefiro estar seguro. Lembra do caranguejinho? Eu prefiro estar na minha casinha. Só que isso, para a gente, é interessante. Mesmo que a gente não tenha nenhum posicionamento potente em câncer, no meio de câncer, como isso me afeta? Ou então a gente pode aproveitar esse momento para olhar para a gente, né? Mesmo que a gente não esteja especificamente sendo afetado. Como que eu faço? Porque isso daqui, gente, é câncer, isso aqui chama corpo emocional. Né? O nosso corpo emocional ele vai tender a gente voltar para o passado. Ele vai tender a obstruir a conexão com a alma. Por quê? Porque para eu conectar minha alma, lembra do câncer, do Hércules em câncer? Para ele conectar a alma, para ele conectar com a força, o que ele faz? O lado tem que estar tranquilo. A emoção tem que estar equilibrada, senão a gente não acessa a alma. E tudo, né, o mais difícil para um canceriano, né, ou para um pisciano, ou até para um escorpiano, é manter as águas tranquilas. Porque elas, né, a marca ela vem e volta. É puxado, né? É puxado, é uma prova difícil. Mas a construção da família tem câncer. Totalmente. Tá procurando. Parabéns. Quando o futuro é incerto, a personalidade carece de capacidade de adaptação. Ela se apega ao que é conhecido, mesmo que não sirva mais. Então, é um outro cuidado. A desordem é o resultado que se inicia com pensamentos concorrentes da mente e traumas não resolvidos do passado. Então, a gente tem essa tendência a revisitar o trauma do passado. Quando a desordem mental é combinada com uma identificação materialista, não há espaço para o novo se firmar de maneira correta. Então, é o aborto. Tem que olhar para isso. Todos nós, na verdade, né? Então, o que é isso, né? O regente da personalidade de câncer é a Lua. A Lua rege as marés, então é essa instabilidade.
A Lua é um símbolo de instabilidade, ela tem 4 fases, né? A própria carta do tarô fala um pouco sobre isso. A gente precisa ter esse olhar, né? Ó, a Lua não é um planeta, mas um satélite da Terra. Então, diz na astrologia esotérica que ela vela Netuno. Então, por isso que a gente vê que o regente de Câncer no nível esotérico é Netuno. Acho que a gente pode passar, Tati, aqui, porque a gente fala, esse é um assunto que a gente fala bastante, né? A Lua também é corregente do 4º raio, que é o raio da harmonia através do conflito. Então, embora o 4º raio não venha à manifestação através de Câncer, venha através de Mercúrio, mas como Câncer tem uma potência da Lua, o 4º raio vai estar em alguma medida relacionado a ele, que é o raio da harmonia através dos conflitos. É o raio das polaridades, é o raio da síntese, né? Acho que pode passar também, Tatinha. A constelação de Câncer é cercada por céus muito escuros, tornando até mesmo as suas estrelas mais brilhantes difíceis de ver. Quando elas aparecem, elas podem ser vistas na forma de um Y. Y é, na verdade, uma das 2 garras do caranguejo. Em algumas das culturas, esses 2 Vs são vistos como 2 burros que protegiam a manjedoura no presépio do nascimento do Cristo. Então, a presença dos burricos no nascimento do Cristo tem a ver com a constelação, a influência da constelação de Câncer para criar o ninho, né, ou a manjedoura para o Cristo nascer. Os céus escuros e os 2 Vs fizeram com que Câncer se associasse a Maia, está ligado ao feminino, à concepção, à nutrição, pode passar. A era de Câncer é uma era muito antiga, né? A gente está no final de Peixes, antes a gente teve era de Áries, a gente teve era de Touro, a gente teve era de Gêmeos e a gente teve era de Câncer. E aí, se a gente for pegar o nosso período histórico, indo 2000 anos atrás, né, por cada era, o tipo de artefato encontrado nas civilizações correspondentes ao período que era de Câncer eram muito essas deusas opulentas com essa cabeça de colmeia. Olha que interessante. Muito legal, né? Pode passar. É uma ligação com o feminino. Olha só, a adoração da deusa ocorreu historicamente por dezenas de milhares de anos, mas após a última era do gelo, a deusa e sua fertilidade se tornaram muito importantes. Por quê? Porque o gelo derreteu, né? E precisava ser do cuidado do cultivo da terra para gerar alimento e vida. Olha que perfeição. Ser isso justamente na era de Câncer, né? Há um grupo de estrelas conhecidos como colmeia na constelação de Câncer. Esse aglomerado de mais de 1000 estrelas também é conhecido como presépio, olha de novo a ligação, né, com o Cristo, na civilização suméria, destacando a característica do signo de Câncer de acolhimento e nutrição. Curiosamente, em setembro de 2012, os primeiros planetas descobertos que orbitam estrelas como o nosso Sol, da nossa Terra, foram encontrados nesse aglomerado de colmeias. Então, ou seja, né, dentro da constelação de Câncer é que encontraram-se planetas semelhantes à nossa Terra. Aqui um símbolo, né? Ó, lembra como parece a cabeça da deusa? E as abelhas trabalham em cooperação, né? É uma estrutura feminina, né? A principal é a rainha e ela é a mãe de todos. Então, são os símbolos das deusas, tem a abelha rainha, um padrão hexagonal de construção, né? Se a gente cortar, tem lá hexagonal. Nessa época remota, havia muitas construções com estruturas hexagonais. Se a gente for pegar bem antigamente nessa estrutura, né? Colmeia é um símbolo também da caverna ou cavidade cerebral, onde as principais glândulas do cérebro se encontram. À medida que essas glândulas são ativadas, a Kundalini encontrada no períneo passa pelo portão ou portal de Câncer e sobe o canal central Sushumna para o portão ou portal do espírito, que é Capricórnio, que é a terceira grande iniciação. Muito bonito, né? Muito bonito, né? Olha, estudou bem. Nossa, olha ali, ó.
Aqui é só um negocinho que eu coloquei, porque tem um cara que escreveu o alfabeto versus a deusa. Pode passar um pouquinho que eu vou falar um pouquinho melhor dele. Então, é um respeitado neurocirurgião, que ele escreveu esse livro, que fala sobre o conflito entre palavras e imagem, né? Em sua pesquisa, ele mostra que as culturas pré-letradas, que aprenderam por meio de imagens, olha que interessante, tinham mais desenvolvido o lado direito do cérebro. E a nossa civilização tem o lado esquerdo mais desenvolvido. E a teoria dele é por conta do nosso excesso para a linguagem escrita. E ele fala no livro que a gente deveria buscar um equilíbrio entre a linguagem escrita e a linguagem de imagens, através de imagens, que estimula a criatividade, né, Gui? Tudo isso que você sabe. A teoria dele ecoa, por isso que eu coloquei aqui, porque ela faz um paralelo com as tradições esotéricas, onde o canal de energia Ida, cujo símbolo é a Lua, está conectado ao lado direito do cérebro, de orientação feminina, e o canal Pingala, cujo símbolo é o Sol, ativa o lado do cérebro masculino, né? Ou esquerdo. E aí, então, o ideal é a gente... São esses 3 nadis principais. Ida, Pingala e Sushumna, né? Então, aquela imagem. E aí, então, quando você conecta e equilibra esses dois, você abre espaço para o Sushumna se elevar. Em muitas tradições esotéricas, esses canais ou árvores são representados por uma cobra, que vemos nas imagens de Lilith e da Eva. O pessoal fala que a escrita ideal para esse desenvolvimento é o japonês, porque ele desenhar. Mistura os dois. O chinês também, né, Gui? O chinês também, né? Não, o chinês é o ideograma. Muito legal, né? Aqui a gente já falou um pouquinho, podemos passar desse, porque a gente está acostumado com a história do Hércules já. Aqui é uma representação da árvore, né? Que aí a gente consegue ver muito a relação Câncer aqui embaixo e Capricórnio em cima. Árvore invertida com raízes no céu e frutos na terra, do modo de vida espiritual. Essa árvore começa a germinar pelo cultivo da consciência intuitiva. Pode passar, Tati, para esse que a gente sempre fala do Hércules, então. Pode passar. Pode passar também. Isso é bonitinho, porque nesse mito do Hércules, o símbolo animal que simboliza o mito é a corça, né? Que é um animal sensível, delicado e tudo mais. E aqui, nessa representação do Buda, quando ele atinge a iluminação embaixo da árvore, tem as corcinhas. E tem no Oriente um parque, que é o parque... Quer ver? Por favor, Tati. Né? As cordas são vistas como... Não, estava certo. Tá. Falta um place. Não, imagina. Elas são vistas como gentis, inocentes, tranquilas, receptivas. Se uma costa não for abordada com cuidado, ela foge. Da mesma forma, aqueles que estão apegados às velhas formas só terão sua atenção captada e se tornarão receptivos ao novo se forem abordados de maneira gentil e não apenas intelectual. Então, a importância, né, eu escrevi um pouco para mim isso, porque a importância da gente, quando a gente está falando sobre uma coisa nova, a gente ter o cuidado na maneira que nem sempre eu tenho, né, tá? No cuidado de fazer uma abordagem que vá de encontro também com o outro, com aquilo que o outro construiu. A gente às vezes tem a tendência de ser mais direto, né? Ou ríspido até, ou de repente, né? Então, só para a gente lembrar sempre da corça com isso, com o signo de Câncer, que tem um certo apego às ideias do passado, por conta do que foi construído, e a gente lembrar disso, de ter uma abordagem gentil para facilitar o novo, né? O novo a partir do velho. Aqui, Jesus sabia disso quando falou em parábolas, assim como Buda, quando deu o seu primeiro sermão, e esse parque, onde ele deu o primeiro sermão, passou a se chamar Deer Park. Deer é veado, ou corça em inglês. Né? Então, da mesma forma, precisamos incluir métodos que acalmem os medos emocionais e as ansiedades das pessoas quando transmitimos novas ideias.
para ajudá-las a sentirem destemidas e confiantes para lidar com as mudanças que estão por vir. Acho que pode passar, deixa eu só ver que horas são. Ó, acho melhor a gente ir terminando, né? Então, receptividade é uma qualidade de câncer, no ponto de vista mais elevado. Então, a gente pode cultivar, pode passar, Tatinha. A maternidade é uma característica de câncer também do ponto de vista positivo. O canceriano centrado na alma se dedica a ajudar os outros a aceitar o novo de maneira paciente e amorosa. Então, né? Bom a gente sempre usar um pouco disso. A aceitação. Para aceitar a diversidade, devemos reconhecer que somos uma alma dentro de uma forma. Então, a multiplicidade de formas de vida deve ser valorizada. E a separatividade e o preconceito evitados. Só isso aqui que é muito legal, ó. Não, mas pode falar, não tem problema. Só ia falar isso que se a gente pegar de novo essa dupla, né, Capricórnio tem a ver com o alto da montanha, com um ambiente onde o tipo de vida é mais restrito, porque tem menos ar, tem menos vegetação, e Câncer tem a ver com a planície, que é onde toda forma de vida vem a manifestação. Então, um lida com a abundância, o outro lida com a restrição. É do mesmo jeito que Touro e Escorpião, né? Touro é a fertilidade, Escorpião é a desestilação. Uma casa iluminada, a gente pode passar também, Tati. Os 3 signos de Escorpião. De água? De água. Desculpa, de água. Câncer, as gotas dão origem aos desejos individuais, que se reúnem em grupos de pessoas com sentimentos semelhantes. Escorpião, essas gotas se fundem no oceano, causando tensão entre o que é meu, o que é do grupo. Em Peixes, tudo é absorvido pelo oceano. Pode passar. Também já falamos um pouco. Netuno é o regente da alma. Lembra que eu tinha falado que é o regente esotérico, é Netuno. E ele é esotérico ou exotérico de Peixes? Exo. É exo de Sagitário. Exo de Sagitário e de Câncer. À medida que essas ideias são abraçadas e vivenciadas, as garras de Câncer se transformam em braços que seguram, confortam, apoiam e abraçam toda a vida de uma maneira amorosa e inteligente. Os corações abertos, em vez de superprotetores, os ajudam a desenvolver empatia e compreensão, enquanto buscam entrar na consciência que reside dentro de cada forma. Isso é uma inspiração para a gente aí nesses dias de Câncer. Vamos ver. Acho que isso a gente já falou também. Pode passar. Câncer nos motiva a nos mover livremente dentro da vida manifestada. E mais uma vez a deusa emerge, mas agora se torna um templo a casa do espírito, permitindo que Deus e deusa vivam em harmonia. Você falou bastante no Também é o regente da mônada, pode passar também, Tatinha. Acho que já está terminando, então quero um só. Para aumentar a luz dentro da forma, é preciso compreender que ter uma variedade de formas não é suficiente se elas não permitirem que a consciência se expanda. Então, nosso papel é conceber formas que podem criar cada vez mais uma terra iluminada. Formas que deverão ser nutridas e abraçadas com as divinas garras do caranguejo. A gente pode passar. Aí, só umas coisas para nossa reflexão, né? A casa que a gente está construindo está iluminada? É uma casa iluminada ou é uma prisão escura? Esse nosso mundo interno. A palavra da alma indica o objetivo da experiência de Câncer e a finalidade para a qual a encarnação foi realizada. Então é isso, ó, a nossa encarnação ela tem como objetivo construir uma casa iluminada. O método temporário também é claro. Olha só, o mantra de Peixes de Câncer na personalidade diz: deixe o isolamento ser a regra, e ainda assim a multidão existe. Então, o quanto a gente está permitindo ainda
se isolar em pequenos grupos, o quanto a gente ainda está trabalhando com preconceito, separatividade, né? O quanto a gente está, de fato, criando pontes ou muros. Quais virtudes ou valores você está intencionando encarnar? Você está seguindo o seu propósito? A casa que você está construindo está iluminada ou é uma prisão escura? Se for uma casa iluminada, você atrairá, através da sua luz e calor, todos os que estão ao seu redor. E a atração magnética da sua alma salvará muitos. Casinha. É uma casinha. Estamos construindo uma casa. Uma casinha iluminada. Bom, vamos lá para a nossa parte final da meditação, então. Obrigado, Tati. Eu vou parar essa coisa e vou voltar ao papel do mantra para a gente. Stop share. Essa apresentação está no canal. Essa não, Nelzinha, foi uma outra que eu fiz, né? Não, essa última tá já. Não, a última de câncer tá. É que essa daqui. Essa aqui. Não, essa não. Essa a gente vai por hoje. Legal, essa tá. Mas eu do dia 19 tá, porque eu Essa eu assisti vi. de novo. É. Completa, né? Essa bem completa. Essa aqui ficou maior, né? Não, ficou genial. Tá muito completa. Hoje a gente está completa. É, com certeza. É, porque ele falou muita coisa interessante também no dia 19. Não tinha falado no outro. Tem que ir mudando, né? Tem que ir mudando, não tem jeito. Estou lembrando, eu comecei aqui, em Libra, nessa sala, desde 2016. Nos trabalhos. Nessa sala. Foi aqui, eu acho. Foi. Porque eu fiz vídeo. E eu fiz 2016. Você fez 2016. Acho que foi antes do espaço lá no campo do não, mas eu fiz vídeo naquele. lá na frente, né? De 2016? Eu não lembro, acho que não. Eu não lembro também. Acho que não. Eu sei que eu comecei aqui Foi um ano antes Libra, do... 2016. Esqueci agora. Espaço. Como ele chamava mesmo? No espaço do Panduí, é Fábio. Então, vamos chamar. Abeleira. 2017 acho que foi na Abeleira. 2016 Então foi eu fiz aqui. 2016 aqui. Foi bom, né? Foi bom. Foi bom voltar para essa casa. Sim. Foi bom voltar para essa casa. Eu vou só o sino só para a gente voltar nosso olhar para dentro. E procuremos, como grupo, aquietar a mente grupal e organizar os pensamentos criados pelo grupo sobre o signo de Câncer. E ampliando o nosso olhar como parte do novo grupo mundial de servidores, nós irradiamos a forma pensamento construída para que se junte às diversas formas pensamento construídas neste período dos 2 festivais de Câncer, para que possam ser então irradiadas e utilizadas pelos grandes seres durante os dias do festival, de modo que possam criar um impacto na psicosfera humana e, de fato, construir uma casa iluminada e nela habitar.
E o grupo, então, mais uma vez, retoma o alinhamento entre humanidade e hierarquia através do novo grupo, através do Cristo. A hierarquia se unifica e se alinha a Shambhala. E nós sustentamos por mais alguns instantes este tríplice alinhamento. E imaginamos a partir de Shambhala um intenso influxo de luz, de amor e de vontade para o bem, que afluem na hierarquia através do Cristo, estreitando ainda mais os laços entre Shambhala e hierarquia. E o Cristo, como o coração da hierarquia, sintetiza em si estas qualidades e as irradia ao novo grupo, fortalecendo, inspirando, unificando, impressionando esse grupo planetário. E o novo grupo irradia luz, amor e vontade para o bem às pessoas de boa vontade, fortalecendo, nutrindo, inspirando, incentivando seus grupos, iniciativas, projetos, empreendimentos, associações, organizações, de modo que gradual e paulatinamente toda a humanidade seja abarcada pela luz, pelo amor e pela vontade para o bem. Procuremos sustentar por alguns instantes os 7 planos, com os 7 subplanos de cada plano, toda a vida planetária, incluindo os animais, vegetais e minerais, vibrando luz, amor e vontade para o bem. E então, nós nos ocupamos da parte que nos cabe dentro deste grande esquema planetário, junto ao novo grupo, nos mantendo receptivos à luz, ao amor e à vontade para o bem diretamente do Cristo. E os irradiando às pessoas de boa vontade no mundo. Mantendo em nossa mente o esquema do todo e, ao mesmo tempo, focalizando o nosso papel, nós entoamos o segundo mantra, a afirmação de amor. No centro de todo amor, eu permaneço. Desde este centro, eu
alma, me exteriorizarei. Desde este centro, eu, aquele que serve, trabalharei. Que o amor do ser divino se irradie por toda parte, em meu coração, através do meu grupo e em todo o mundo. E nos próximos instantes, procuremos refletir de que maneira as energias de Câncer podem auxiliar a pavimentar o caminho de retorno do grande instrutor. E então, finalizando a nossa prática desta noite, nós, mais uma vez, imaginamos o Cristo como grande mediador planetário. E imaginamos que através dele luz, amor e vontade para o bem se irradiam à humanidade, especialmente através daquelas 5 entradas atualmente abertas planetárias: Nova York, Londres, Genebra, Darjeeling e Tóquio. Em uníssono, imaginando o papel do Cristo sendo executado por ele, nós entoamos a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele cede a porta onde mora o mal. E a luz, o amor e o poder restaurem o plano na Terra.
O momento exato da lua cheia é às 7h17 da manhã do domingo. Então, se possível, fizermos uma meditação, ou pelo menos entoarmos a meditação, relembrando um pouco do que refletimos sobre o signo de Câncer, pode ser muito útil. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal de casa. Um grande abraço.